Olá, boa noite, tudo bem? Estamos nesta madrugada para meditar na palavra do Senhor. Eu quero já te convidar para você nos assistir até o final e no final você se inscreva, Aperte o sininho, você faça seu comentário, nos ajude a levar a palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos, vamos estar lendo nesta madrugada os Salmos 30. Vamos ler para você meditar. Diz assim o Salmo 30: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. O Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui no Salmo 30, a qual o salmista Davi, ele escreve, o Salmo de Davi para a dedicação do templo. Então aqui vai nos dizer que a celebração pelo livramento concedido por Deus, a segurança terrena é incerta, mas Deus é sempre fiel. Então Deus, ele permanece fiel em nossa vida. Nesse salmo, a qual Davi escreveu, ele está dizendo: exaltar-te-ei, ó Senhor, o teu santo nome. Davi pode ter escrito este salmo na época em que a dedicou a Deus a era de Araúna. Nós vemos aqui que no local do futuro templo, depois que o Senhor fez cessar a grande pestilência que usou para disciplinar seu servo. Está lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao 22. Seria a série de enfermidade mencionada nos versículos 2 e 3, talvez fosse uma doença ou uma epidemia. Porque Davi, ele desobedeceu a Deus, Ele desobedeceu a Deus e Deus permitiu um castigo. Deus castigou o seu servo. Que nada passa impune aos olhos do Senhor. Ninguém vai ficar ileso, da culpa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele não tem o culpado por inocente. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus o puniu quando ele pecou. E toda vez que Davi pecava, Deus punia ele. Então nós vemos aqui que foi assim, olha, como uma injeção aplicada por um médico, o desconforto da ira de Deus dura pouco tempo. Então a ira de Deus dura pouco tempo. Deus, ele estava irado com Davi. Deus ficou irado com Davi. Mas a ira de Deus dura só por um momento. Mas o seu efeito benéfico, a sua se prolonga. Permita que a ira de Deus seja uma dor aguda para diverti-lo, a afastá-lo do pecado. Então, quando Deus se ira na nossa vida, seria como uma dor aguda, é como tomar uma injeção, é uma coisa que dói, é dolorido, mas só que passa, Toda dor passa. Assim é a ira do Senhor. É dessa maneira que o salmista, ele está descrevendo ao Senhor, quando ele diz: Senhor meu,
Deus, clamei a ti e tu me saraste. Então, todo momento em que Davi clamava ao Senhor, o Senhor o curava, o Senhor colocava um bálsamo no seu coração, o Senhor o perdoava. Assim tem que ser a nossa vida, né? Quando fazemos algo de errado, que Deus está irado, vamos clamar ao Senhor e pedir perdão e pedir a misericórdia do Senhor, porque a ira do Senhor, ela dura um pouco. É pouco tempo que dura a ira do Senhor. A segurança fez com que Davi se sentisse invencível. Embora ele soubesse que a sua riqueza e o seu poder vinham de Deus, Davi se tornou orgulhoso. Quando ele se tornou rico, quando ele se tornou, teve poder, adquiriu poder, então ele se tornou um homem orgulhoso. Então a riqueza e a fama pode ter um efeito tóxico sobre as pessoas, né? Tem pessoas que não podem ter poder, que não podem ter riqueza, porque aquilo vai fazer mal para ela, vai subir para a cabeça e ela vai fazer coisas que não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus, vai se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, porque ela está confiando na sua riqueza e no seu poder. Então nós vemos aqui que pessoas fazendo-as parecer confiantes e seguras e independentes de Deus. Então as pessoas, porque têm riqueza, porque têm poder, não preciso mais de Deus. Eu tenho poder, eu tenho riqueza, né? Então ela acha que não depende mais de Deus. Mas aí que ela se engana, porque toda riqueza, todo poder vem de Deus. Nós só vamos conquistar poder, conquistar riqueza, se nós estivermos na presença de Deus, clamando ao Senhor, fazendo a vontade dEle. Deus, Ele vai nos exaltar, Deus, Ele vai nos honrar, mas nós temos que continuar e permanecermos humildes na presença do Senhor. Mas esta falsa segurança pode ser facilmente abalada. Pode ser, porque o homem, ele perde. Porque quando Deus quiser, Deus ele dá, Deus ele tira. Deus permite que o homem se enriqueça. Mas quando ele vê que aquela riqueza está fazendo com que está subindo o seu coração, Deus ele abate. Ele tira tudo. Porque Deus tem o poder para isso. Ele pode dar, ele pode tirar, ele pode exaltar, mas também ele pode abater. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para não deixar que essa riqueza, esse poder, essa conquista, porque tem pessoas que por pouca coisa ela se torna orgulhosa. Se ela tiver um cargo na igreja ou numa empresa que ela tem um cargo assim, um superior, ele vai começar a querer, deixar que a soberba fale mais alto, que o orgulho fale mais alto. Mas aí ele pode cair, aí o tombo é feio. O tombo é feio, porque Deus, ele vai fazer com que essa pessoa, ela caia, que ela desça, porque nós temos que cada dia diminuir para que Deus cresça e apareça na nossa vida. Então tudo vem de Deus, nós dependemos de Deus. Nós somos dependentes de Deus, embora apesar de toda a riqueza, de todo o poder, todo homem que tem poder, que não estiver dependente de Deus, ele vai sofrer a consequência. E Davi aqui, ele sentiu na pele. Ele sentiu na pele a ira de Deus sobre a vida dele. Embora ele sabendo que Deus é misericordioso, ele foi clamar. Ele foi clamar ao Senhor. Olha, não se deixe levar pela ilusão da prosperidade. Não se deixe enganar, não se deixe levar pela ilusão da prosperidade. Porque tem pessoa que prospera na vida, aí sai de baixo. Ninguém pode olhar para ela, ninguém pode falar com ela, porque ela se sente uma pessoa orgulhosa e superior. Tem pessoas que até pisam nos pequeninos,
né? Desfaz dos humildes, porque a riqueza, o poder, né? A prosperidade a qual ele alcançou, ele acha que ele foi merecedor, ele acha que aquilo foi o esforço dele, a capacidade dele, mas não é. Nós somos dependentes de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. E você não será abalado caso os bens terrenos desapareçam. Olha que coisa linda e maravilhosa. O homem depende de Deus. Tudo depende, nós dependemos de Deus. E quando somos prosperados, se nós nos deixar levar, o orgulho subir a cabeça, Deus ele vai abater, ele vai nos humilhar, ele vai tirar tudo que ele nos deu, ele vai nos castigar, ele vai nos punir. Mas nós não seremos abalados. Nós não podemos ser abalados por isso, porque Deus ele vai confortar o nosso coração, ele vai fazer nós entendermos que é a ira dele e que ele tem o poder para dar e tirar a hora que ele quiser. Então, este salmo, o Salmo 30, a qual o salmista Davi está exaltando o Senhor, porque ele sabe que Deus o exaltou. Quantas bênçãos o Senhor deu para Davi? Quando Davi reconheceu que realmente ele era dependente de Deus, então ele fez esse salmo. Exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Deus não deixa que os nossos inimigos venham se alegrar sobre nós, né? No momento da fraqueza, no momento de tristeza. Então, os inimigos não vão, né, se alegrar da nossa derrota. Eles podem até tentar, mas Deus ele vai dar um jeito para que nós venhamos ficar livre, né? Ficarmos livres de toda essa perseguição do inimigo. Ele diz: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Então Deus ele sara quando nós clamamos ao Senhor, assim como Davi clamou, o Senhor sarou aquela terra por conta do castigo, da ira de Deus, que Deus ainda teve a misericórdia de falar para Davi escolher qual punição ele queria, porque Deus feriu toda a terra com enfermidade por conta do pecado de Davi. Mas Deus ele foi misericordioso, e quando Davi clamou o Senhor aplacou aquela ira, porque a ira do Senhor ela dura só um momento, ela não vai durar para sempre, como a palavra vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro ele pode durar, ele pode até durar uma noite. Talvez não chegue uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Então, esse tempo, este choro da noite, nós não sabemos quanto tempo vai ser este choro. Quanto tempo vamos estar chorando, nos lamentando, sofrendo. Mas sabemos que no amanhã, né, no futuro, nós vamos nos alegrar. Porque o dor vai durar por um momento. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, com certeza, ela virá pela manhã. Vai ter tempo de se alegrar. Vai chegar o tempo de você se alegrar, de ser exaltado por Deus. Então, meus amados, creia na palavra do Senhor. Seja como Davi. Começa a exaltar o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor, porque o Senhor, ele te exaltou primeiro. Porque ele nos escolheu, nos trouxe para a presença dele. Nós estamos aqui saudáveis, bonitos, perfeitos, né? Falando do amor de Deus, servindo a ele, tendo liberdade de ir para o templo adorar o Senhor. Então o Senhor, ele tem nos livrado do nosso inimigo e tem nos exaltado. Por isso nós estamos aqui. Então nesse momento, reflita neste salmo e saiba que Deus, ele vai te exaltar. Louva o nome do Senhor.
Louva ao Senhor em todo o tempo. Não cesse de louvar o Senhor. Porque o salmista Davi, ele fala: para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então Davi, ele estava confessando, ele estava exaltando o nome do Senhor e dizendo: Senhor, eu te louvarei para sempre. Então louva o Senhor para sempre. Deus abençoe sua vida, que Deus possa te alegrar a cada dia nesse momento, através desse salmo. Leia esse salmo e guarda no seu coração. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e um beijo no coração.